Fala galera, Leandro Lima na área, vamos falar de Amazonas FC, que vem agora de um empate contra o América de Minas. Sim, e de dois jogos bem interessantes, né? Porque ele vence o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, a primeira vitória da equipe fora de seus domínios, e na sequência ele consegue um empate ali com o América, que está nas cabeças, que está brigando por acesso, que é uma das equipes favoritas desse acesso. E eu aproveitei aqui e fiz a seguinte pergunta para o Lacerda na coletiva de imprensa aqui do Amazonas FC, né? Pô, Lacerda, o time mostrou assim, muito mais tranquilidade, muito mais maturidade contra o América, né? De 0 a 10, que nota você daria para a sua equipe? O time fez um grande jogo. Agora, eu dar nota aqui não vem ao caso. Acho que vocês da imprensa que tem que dar nota. A minha parte é treinar o time. Acredito que fizemos um grande jogo, bem colocado na pergunta. Jogamos contra um dos times mais fortes da competição, um time invicto dentro de casa, onde o América é muito forte, é um clube com investimento altíssimo, e nós jogamos de igual para igual. Fizemos um grande jogo, claro, sofremos em alguns momentos, mas tivemos várias oportunidades também para vencer o jogo. O grupo está de parabéns, mais uma grande partida, jogo grande. O Amazonas, esse tipo de resultado, ele consolida o bom momento que a gente vem vivendo dentro da competição. Claro que a gente está na parte de baixo da tabela, mas eu já vinha falando isso há algum tempo, apesar de algumas pessoas não concordarem, o Amazonas vem jogando muito bem. Né? Claro que é difícil falar isso com a equipe na parte de baixo da tabela, mas isso que a gente fez hoje aqui contra a forte equipe do América só mostra que a gente vai brigar na parte de cima da tabela. A gente vai trabalhar muito, a gente vai continuar trabalhando. Confio muito nesse elenco, confio ainda em jogadores que os jogadores que estrearam hoje, alguns que tem para estrear. Não tenho dúvida que a gente vai conseguir sim brigar na parte de cima da tabela. Bom, Lacerda, então vai lá a minha nota. Eu acho que, não pegando esse jogo apenas do Amazonas contra o América, mas se a gente for colocar os dois últimos jogos, as duas partidas em sequência que o Amazonas fez fora de casa, eu acho que o time merece pelo menos uma nota 8, por ter saído de casa para disputar 6 pontos e voltar pelo menos com 4. E saiu também pergunta para o Lacerda aqui sobre a questão dos gols que o Amazonas não está conseguindo fazer. Sobre essa questão de entrar na área e não finalizar, é o problema que todos os times brasileiros têm. O problema que o América teve hoje, não é o Lacerda que vai resolver esse problema, é um problema mundial. O Amazonas criou, o América criou, né? Nós, como comissão técnica, a gente tem que potencializar os atletas, a gente cria muitos treinamentos, lembrando, às vezes tem pouco tempo de treino, a gente jogou hoje, vai jogar quarta-feira, depois tem um outro jogo, né? Jogo atrás de jogo, muitas vezes a gente não consegue fazer o trabalho de finalização, mas esse problema que o Amazonas teve hoje, e que foi colocado na pergunta, é o que todos os times têm, né? Acabamento final. Muitas vezes a gente cobra demais de um atleta que está na Série B, mas a gente tem que entender que o erro acontece, mas, mais uma vez, o grupo está de parabéns. Lacerda também avaliou as estreias no seu time. Primeiro Varão, né, fez uma grande partida, em muita entrega, às vezes não aparece tanto para quem está de fora, mas jogador que anda muito dentro de campo, com certeza, a quilometragem mais alta do nosso time. Já conheci o atleta, trabalhou comigo no ABC, por isso a indicação. A direção do Amazonas já queria ele, já tinha tentado em outros momentos. Dessa vez deu certo a vinda dele, tenho certeza que vai nos ajudar muito ainda. O Tchuari teve pouco tempo, né? Então não dá para avaliar, mas entrou num jogo difícil, conseguiu algumas situações ali pelo lado direito, mas entrou mais para. A gente tentou que ele jogasse por dentro, mas o América, naquele reta final de jogo, ele teve mais o controle do jogo. Então, taticamente, ele foi muito bem, mas é um atleta que vai evoluir muito, tenho certeza que vai ajudar o Amazonas. E para finalizar aqui, o Lacerda avaliou aí essa dupla jornada fora de casa. Primeiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto e depois contra o América. Excelente. Não vou dizer, não foi perfeito, porque o perfeito seria 2 vitórias, mas um clube que está na primeira participação, né? Algumas pessoas até criticaram a nossa última atuação lá contra o Botafogo e esquecem que do outro lado tem uma equipe tradicional, como era o Botafogo. O Amazonas, na sua primeira estreia, ainda algumas pessoas acham que não fez um grande jogo. E a gente fez um grande jogo lá em São Paulo, foi a primeira vitória na Série B. Para ter um exemplo, ontem o Mirassol, que é uma equipe que está, acho que perto do G4, ganhou pela primeira vez fora de casa. Então as pessoas têm que valorizar um pouquinho mais o que é feito aqui. Não estou pedindo para valorizar o que é feito pela comissão técnica. Em nenhum momento, não quero.
não quero os elogios, mas tem que se elogiar e respeitar o que os atletas do Amazonas vêm fazendo e principalmente o que a diretoria vem fazendo. Mas assim, considero que foi 2 bons resultados, um empate aqui, muitas equipes vêm aqui e não conseguem, a gente conseguiu. Agora a gente precisa, né, e já convocar o torcedor, porque eu sei que o torcedor está do nosso lado. Não, na verdade, não precisa nem convocar, porque o Zamit está sempre lotado e tenho certeza que na quarta-feira eles vão criar de novo uma atmosfera para a gente conseguir uma vitória e aí sim, né, a gente brigar na parte de cima da tabela. Bom, e sobre essa parte aí que o Lacerda falou, né, de que acha que o time tem que ser mais valorizado, né, o trabalho que está sendo feito ali de uma forma geral tem que ser mais valorizado. Bom, Lacerda, sobre isso eu tenho para te dizer o seguinte, eu acho que vai ficar mais fácil as pessoas valorizarem o teu trabalho, o trabalho dos jogadores, quando o Amazonas se distanciar da zona de rebaixamento. No momento, a equipe ali está na 15ª posição com 20 pontos e ele está ali olhando ali ele está na zona de perigo. Então é muito importante que o Amazonas saia dessa zona de perigo, porque aí vai ficar mais fácil a torcida não se desesperar, a torcida é muito emocionada mesmo, sabe? Aqui no Amazonas, então, nossa, cara, a galera parece assim que, por exemplo, eu posso falar isso aqui de cadeira aqui do canal, porque eu gravei um vídeo com Vila Nova, e eu falei uma coisa aqui que deixou a torcida super irritada. Eu disse, gente, o Vila Nova é uma equipe melhor do que o Amazonas. Para mim, isso é óbvio, sabe? Mas teve gente que chamou o time de mucuroso, achou um absurdo perder pro Vila Nova. E, pessoal, o Vila Nova, se a gente for olhar aqui na tabela, ele é vice-líder, tá atrás do Santos, sabe? Olha com quem que o Amazonas está jogando ali. Jogou com o América, que está na 3ª posição, sabe? São equipes dificílimas, sabe? E eu acho que a galera, às vezes, eu concordo um pouco com o Lacerda, de que, sabe, o pessoal às vezes pega um pouco pesado, sabe? Pega, assim, um pouco pesado. A torcida, às vezes, pega um pouco pesado. Às vezes a torcida esquece que é um ano de estreia. E, sabe, e esquece que muitos times, quando fazem esse pulo da C para B, acabam sendo rebaixados, às vezes, no primeiro ano, gente. Por exemplo, um time que subiu e caiu, o Brusque, que inclusive subiu de novo ano passado e, olha só, está na zona de rebaixamento nesse ano. Então, assim, se manter, pessoal, isso que eu quero dizer para vocês, se manter na Série B já é uma grande coisa, sabe? Se o Amazonas conseguir só se manter na B, na minha opinião, já é um feito e tanto, porque muitas equipes batem e voltam. E se a gente olhar, por exemplo, esse Z4 hoje que a gente tem, por exemplo, antes do Z4, aí, a Chapecoense está ali na 10ª posição, o Amazonas está na frente dela. A Ponte está em 14º. E o nosso Z4 aqui, a gente tem, olha, o Botafogo de Ribeirão Preto, uma equipe, tradicional do futebol brasileiro. O Brusque, o próprio Brusque que eu acabei de falar para vocês. O Ituano, também outra equipe de grande investimento. E a gente tem o Guarani, que foi campeão brasileiro, na última posição. Então, eu concordo, sim, em parte, Lacerda, quando você diz que acha que tem que valorizar mais. Sim, eu acho que algumas partidas, sabe, o Amazonas tem conseguido ir bem. Nessa última agora, contra o América, eu acho que ele foi muito bem, mandou bem, sabe, segurou ali a maturidade, sabe, conseguiu, sabe, ser cerebral em alguns momentos e conseguiu não perder lá no Independência, que é um belo feito, porque é difícil jogar lá, sabe, é difícil jogar, tanto é que os caras estão invictos aí há 8 meses jogando em casa. É claro que as críticas também, que o Amazonas merece, recebe, muitas vezes ele merece. E tem essa história de quem nasceu primeiro também, o ovo ou a galinha, por exemplo, quando o time faz o gol e acaba tomando o gol na sequência. Ele tomou esse gol porque o adversário é melhor e teve qualidade para isso, ou ele toma esse gol porque ele recuou. Algumas vezes ele recua, outras vezes ele é imprensado no campo de defesa. Algumas vezes, pessoal, a equipe é melhor. As pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de assimilar, porque para o torcedor parece aquela coisa, não, o meu time é o melhor do mundo, ele não vai perder para ninguém, ele não vai tomar gol, e às vezes a gente também precisa olhar. Eu senti bastante isso, por exemplo, no episódio com o Vila Nova, algumas pessoas aqui deixaram de seguir o canal, não sei o quê, perdeu pra essa porcaria. E, gente, não é assim, futebol, vamos olhar direitinho.
sabe? Quem quiser ir embora, vai, porque a porta da rua é serventia da casa. Mas eu só quero que, sabe, o meu trabalho aqui também é no sentido de trazer um pouco de educação futebolística, sabe? Se é que a gente pode dizer assim. Mas é para que o torcedor entenda que algumas vezes, sim, ele vai perder porque o time dele é inferior a outros. E outras vezes ele vai sobressair e outras vezes vai acontecer dele sendo inferior ao outro, ele ainda vai conseguir vencer. Que é o que aconteceu, por exemplo, no jogo com o Santos. É nítido que o elenco do Santos, líder do Campeonato Brasileiro, é melhor do que o elenco do Amazonas, mesmo assim a gente conseguiu vencer. Mas é muito importante, sabe, que a torcida deixe de ser assim tão emocionada. Assim, não estou dizendo que, sabe, o torcedor não tem esse direito, mas é porque às vezes a galera pega muito pesado e esquece que a gente está num trabalho de Davi contra Golias, sabe? Espero que a gente acerte a pedrinha lá, se mantenha na divisão, ou quem sabe nesse segundo turno até consiga fazer uma campanha aí ao ponto de, quem sabe, brigar, por que não, né? Brigar por um lugar ali mais em cima da tabela, o que deixaria a torcida mais tranquila, com certeza menos emocionada, e com certeza a galera conseguiria realmente chegar para o Lacerda e dizer assim, pô, Lacerda, que belo trabalho. Por enquanto está ali embaixo, vai ser essa dificuldade, mas a gente torce, claro. Eu, por exemplo, eu sempre começo todo campeonato com o pezinho no chão, né? Por exemplo, pô, vocês sabem disso que me acompanham, por exemplo, com os times que estavam jogando na Série C, eu sempre dizia isso, olha, se manter já é na divisão já está de boa. Não cair, eu acho que a gente não pode cair. E se o Amazonas conseguir se manter, tá tudo jóia. E a gente, com certeza, no ano que vem, com base na experiência do primeiro ano, ele já vai conseguir fazer um campeonato bem melhor, fazer melhores contratações e tudo mais. Mas eu ainda acho que temos muita água para rolar debaixo dessa ponte. E vamos, que aqui, como vocês sabem, o futebol não para.